Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te ensinar como você organizar um cronograma de estudos para finalmente aprender posicionamento radiográfico e anatomia óssea sem muito estresse, sem se sobrecarregar. E sim, como você já deve ter lido aqui no slide, você não precisa saber as incidências especiais e os acidentes ósseos, pelo menos não agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ingrid Sampaio, eu sou formada no técnico e tecnólogo em radiologia, tenho qualificações em mamografia, radioterapia, radioproteção e biossegurança e sou criadora do Instagram Ingrid na Radiologia, que nesses mais de 5 anos, na verdade, que eu tenho esse perfil, o meu método de ensino já ajudou mais de 1.800 alunos e profissionais de radiologia a terem resultados estudando de maneira direcionada e simplificada. Por quê? Radiologia não é tão difícil quanto a gente acha que é quando está ali em sala de aula. Eu descobri uma forma de aprender de uma forma simples e sem se sobrecarregar. E hoje, aqui nessa aula, eu vou te ensinar como você pode criar um cronograma de estudos para não sentir mais esse peso e toda essa dificuldade que você sente quando você está em sala de aula, quando você vê aquela apostila, aquele livro, aquele excesso de informações que dizem o tempo inteiro que você precisa saber tudo agora. Hoje eu vou te ensinar o que você realmente precisa saber sobre posicionamento e anatomia, 3 métodos de estudo que eu mais uso para revisar e nunca esquecer o básico, e como criar um cronograma de estudos direcionado de acordo com o que você precisa aprender agora. Vamos lá? O que você realmente precisa saber sobre anatomia óssea? Se você ainda está começando ou você acabou de se formar e você sente que não aprendeu o suficiente ou sente que não aprendeu nada, a única coisa que você precisa focar para aprender agora é o básico. Esquece acidentes ósseos, esquece sistema muscular, todos os outros sistemas de anatomia. Não presta atenção nisso agora, tá ok? Quando a gente está falando de posicionamento radiográfico, a única coisa que você precisa saber agora, de início, é o básico da anatomia óssea, ok? Então, foca apenas no nome das estruturas. Constrói uma base firme para que você consiga, aos poucos, aprofundar os seus estudos, as suas revisões e aprender todos os outros detalhes com muito mais calma, porque quando a gente sabe o básico, quando a gente sabe o nome de todos os ossos e onde eles estão localizados, é muito mais fácil para a gente aprender o nome das articulações, o nome dos acidentes ósseos. Então, não se pressiona, não se sobrecarrega e não tenta, porque você não vai conseguir aprender tudo agora, ok? Agora, quando você precisa construir uma base no que você está aprendendo, quando você está começando a se formar como um profissional de radiologia, é apenas o básico, apenas o nome dos ossos e onde eles estão localizados, ok? Não foge disso agora. E você vai ver que com o tempo, aprender todas as outras estruturas vai ficar muito mais fácil, porque os nomes são parecidos. Você vai fazer associações, você vai absorver e fixar esse conteúdo de uma forma muito mais simples. E com relação a posicionamento radiográfico, a única coisa que você precisa aprender agora, quando você está começando a se formar como um profissional, quando você está indo para o estágio ou acabou de sair do seu estágio, é apenas o posicionamento radiográfico de rotina. Não tenta aprender incidências especiais agora, porque você só vai se sobrecarregar e ficar frustrado. As incidências especiais, elas têm esse nome por um motivo, elas não são feitas com frequência. Enquanto as de rotina é feito diariamente, é uma rotina. Então, foca apenas nas principais incidências, as rotinas de cada região. Rotina de crânio, de membros superiores, de membros inferiores, de tórax, abdômen, coluna, ok? As incidências especiais, elas são apenas variações das incidências de rotina. Então, se você domina, se você realmente aprendeu as incidências de rotina, você aprender as incidências especiais vai ser muito fácil, porque são detalhes que mudam. Não é a incidência toda que fica diferente, é só uma variação daquela rotina, ok? Então, agora, o que você precisa saber é quais são os nomes dos ossos e onde eles estão localizados e quais são as incidências de rotina.
de radiologia. Por quê? Porque aí você vai saber se aquele exame precisa ser repetido, porque você sabe quais são os principais ossos que precisa visualizar naquele exame final, e você sabe como posicionar um paciente para um exame de rotina. E a rotina, ela é exigida com mais frequência, porque é uma coisa mais diária, é o mais comum. A incidência especial, ela só é solicitada pelo médico em alguns casos específicos, quando ele precisa ver aquela estrutura por um ângulo diferente. Então, não precisa se preocupar agora. Existem profissionais com mais de 10 anos de experiência que não sabem todas as incidências. Existem mais de 160 incidências de rotina, mas agora você só precisa se preocupar com 42 incidências de rotina, ok? Então não se sobrecarrega, não se cobra muito, porque no início pode parecer bobo isso que eu estou falando para você aqui agora, mas realmente no início a única coisa que você precisa focar e aprender são as coisas básicas, os nomes dos ossos e as incidências de rotina, ok? E agora eu vou te explicar e te ensinar quais são os 3 métodos de estudo que eu mais uso para revisar há mais de 5 anos e nunca esquecer uma incidência, nunca esquecer o nome de um osso, nunca esquecer o básico que todo profissional deve saber. Todo profissional deve ser expert no básico. O avançado é coisa que a gente vai aprendendo aos poucos e demora. E tá tudo bem, é normal, é assim que funciona, tá ok? Mas você precisa ser um gênio, um expert no básico. Primeiro, resumo, mas é resumo realmente simplificado, que só tem aquelas informações que você precisa saber. Nada de tentar encher linguiça, como muita gente fala. Organiza só as informações em tópicos que organizar em tópicos também te ajuda a memorizar de maneira mais fácil, porque é uma lista. O cérebro da gente, ele absorve muito bem listas. Quando a gente vai no mercado, a gente faz uma lista. Quando a gente precisa cozinhar, uma receita é organizada por uma lista. Então, organiza teus resumos em tópicos, tenta fazer uma listinha, como você pode ver que eu botei de exemplo uma página de um material de posicionamento que eu tenho disponível no meu site. Os fatores técnicos eu organizei em listas, a indicação do exame eu organizei em listas. Então, isso faz com que o cérebro da gente associe com o simples, com o básico, com algo fácil de ser absorvido. Porque não é um parágrafo, não é um texto, é uma lista com tópicos. E ele automaticamente, a cabeça da gente automaticamente vai pensar e vai associar isso com algo fácil de ser fixado. Ele não vai fazer muito esforço, digamos assim, para fixar e absorver aquilo ali. Então isso ajuda muito e me ajudou muito a ter muita nota boa sem perder um dia inteiro ou virar a noite estudando, porque eu tinha como fazer revisões rápidas. Outra coisa que também me ajudou foram as fichas de resumo, onde eu apenas coloco uma ilustração daquela incidência e em tópicos, tá vendo os tópicos de novo aparecendo? Quais são os principais fatores utilizados para aquele exame? Eu não coloco excesso de informação, porque isso só sobrecarrega a cabeça da gente. Quando você tem dificuldade para aprender alguma coisa, e principalmente quando a gente está começando ali na radiologia, que a gente é bombardeado em sala de aula com muita informação, muito conteúdo novo, muito termo técnico, muita palavra difícil. Quanto mais fácil a gente mostra para o nosso cérebro que aquele assunto mais fácil a gente realmente vai achar que ele é. Então, quando você coloca uma ilustração colorida ao invés de uma foto preto e branco, e quando você coloca o seu conteúdo organizado em tópicos ao invés de um parágrafo, você está enviando sinais para o seu cérebro de que aquele assunto ele não é tão difícil. É só uma lista. São só 5 linhas que ele tem que aprender. São só 5 tópicos que ele precisa lembrar. Então, ele vai absorver aquilo mais rápido. E uma coisa que sempre foi um aliado muito forte nas minhas revisões, quando eu estava no técnico, quando eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo qualificação, e até hoje, que eu não estou mais em sala de aula como aluna, mas eu preciso me manter atualizada, eu preciso me manter estudando para que eu consiga ensinar e encontrar novas formas de ensinar um conteúdo denso, são as fichas de controle de estudo. E existem várias formas de você controlar as suas revisões, mas o ideal é que você sempre anote quais são os seus maiores erros, os seus maiores acertos,
quais são as suas principais dificuldades naquele conteúdo que você está revisando naquele dia. Porque ao você escrever o que você está errando e o que você está acertando, você consegue, na sua próxima revisão, direcionar o seu estudo para o que você está sentindo mais dificuldade. E quando você direciona para o que você sente mais dificuldade e você apenas revisa para não esquecer o que você já sabe, você começa a ter mais controle. E quando você tem controle sobre os seus erros, os seus acertos, você consegue aprender e evoluir muito mais fácil no seu aprendizado, porque você sabe o que você precisa estudar. Você não fica revisando uma coisa que você já sabe. Você foca no que você está tendo dificuldade, no que você está realmente enfrentando ali um obstáculo maior para conseguir memorizar, fixar e realmente aprender aquele conteúdo. Então, se você não tem acesso a fichas como essas que eu tenho, que já são mais elaboradas, você pode, pelo menos, no mínimo, anotar qual foi o seu progresso na revisão de hoje, o que você acertou, o que você errou. Se você está estudando anatomia óssea, quais são os ossos que você não está conseguindo lembrar o nome? Se você está estudando posicionamento de rotina, quais são as incidências que você está tendo mais dificuldade? E essa incidência que você está errando, qual é o fator técnico que você mais confunde? Isso tudo vai te ajudar a direcionar e se organizar melhor para que você realmente aprenda focando naquilo que você realmente tem dificuldade e não revisando tudo de uma vez, estudando sempre a mesma coisa e sempre batendo ali na mesma tecla de algo que você já sabe, sendo que você tem muita dificuldade em outras coisas, certo? E agora eu vou te explicar como que você cria um cronograma de estudo direcionado. Isso é uma coisa também que muita gente me pede ajuda e por isso, ao invés de fazer uma postagem no Instagram, eu decidi gravar esse vídeo aqui para o YouTube, onde eu consigo explicar e conversar um pouco melhor, sem estar presa a 10, 15 páginas e um texto escrito. Eu queria realmente falar para vocês e conversar sobre como funciona esse meu processo de criação de um cronograma de estudo direcionado. Primeiro e antes de mais nada, você precisa organizar o conteúdo. Separa tudo em tópicos, que nem eu tinha falado. Exemplo, crânio, membros superiores, inferiores, tórax, abdômen, coluna. E dentro de cada tópico você vai criar subtópicos, para que você tenha um controle do que você precisa aprender sobre aquele tema em específico. Por exemplo, lista quais são os ossos do crânio, lista quais são as incidências de rotina dos membros superiores, inferiores. Isso são os seus tópicos e subtópicos. De novo, organize em tópico: crânio, membros superiores, membros inferiores, tórax, abdômen, coluna. Depois, cada tópico você vai organizar em subtópicos. Quais são as incidências de rotina de crânio? Quais são os ossos do crânio? Faz uma lista com todos eles. E depois você vai testar os métodos para encontrar qual o melhor se adapta na forma que você aprende, porque nenhum ser humano é igual. Então, por que a forma da gente aprender seria igual? Não é. Da mesma forma que todo ser humano ele é único, a forma como cada pessoa aprende também é única. Então você precisa testar e encontrar qual é o método de estudo que realmente funciona para você, particularmente, aprender. Se é um resumo, que é ótimo para quando você precisa aprender algo novo e mais denso, porque ele tem mais conteúdo. Se é uma ficha de resumo, que é ótima para você fazer uma revisão rápida e fixar conteúdo que você já tem ali um pouco de entendimento e só está confundindo ou errando alguns detalhes, mas que você no todo sabe mais ou menos, tem uma noção geral do conteúdo, mas você tem dificuldade com alguns pontos específicos. As fichas de resumo são ótimas para isso. E o terceiro são os flashcards, que são cartõezinhos que na frente você escreve uma pergunta direta, nada de pergunta muito longa, e atrás você põe uma resposta curta, normalmente em uma palavra ou uma frase pequena, mas que seja fácil de você lembrar. E os flashcards são ótimos para você revisar um assunto que você realmente já domina, mas que às vezes você comete ali um deslize de confundir. Por exemplo, eu sei quais são os ossos do carpo, mas eu tenho dificuldade em lembrar quais são os ossos da fileira proximal e da fileira distal. Então, nesses flashcards eu vou colocar o quê? Na frente eu vou colocar uma pergunta, por exemplo, quais são os ossos da fileira distal do carpo?
E na parte de trás eu vou colocar a resposta em númerozinhos falando quais são esses ossos, ok? Por exemplo, na questão de posicionamento de rotina. Eu tenho dificuldade de lembrar qual é o tamanho do chassi usado para um AP de crânio. Então, eu vou fazer um flashcard onde eu coloco qual o chassi utilizado no AP de crânio. E atrás eu vou colocar apenas o tamanho do chassi. Viu como fica mais fácil quando a gente realmente organiza e estrutura todo o conteúdo que a gente está estudando de uma forma que realmente parece mais fácil para o nosso cérebro? Visualmente, o que você estuda precisa ser atrativo, precisa parecer simples. Não é só você escrever um resumo numa folha, encher uma folha do seu caderno, que vai funcionar. Você precisa mostrar para a sua cabeça que aquilo é fácil, porque realmente não é difícil. A forma como a gente coloca o conteúdo visualmente para nós mesmos é que dificulta. Por isso que em sala de aula muita gente tem dificuldade de aprender com um professor que tem um slide que só tem texto, ou um professor que tem um slide que só tem imagem, mas não tem texto. É por isso que em sala de aula é tão fácil você encontrar pessoas que têm mais facilidade com a matéria do que outras. Umas pessoas têm mais facilidade para aprender anatomia do que outras pessoas têm. Então a gente precisa encontrar uma forma de que essas pessoas que têm dificuldade de aprender posicionamento, anatomia, consigam aprender de uma forma mais atrativa, porque provavelmente o que dificulta esse aprendizado é só a forma como a pessoa está olhando para o conteúdo. Então não se culpa por sentir dificuldade em aprender. Realmente é difícil, é normal você sentir essa dificuldade. Eu já tive muita dificuldade em anatomia, em posicionamento. Eu quase chorei no meu primeiro dia de estágio. E hoje eu já dou aula, eu ensino posicionamento e anatomia e eu já tenho mais de 1.800 alunos. Eu saí de uma aluna insegura e que não conseguia estudar para alguém que ensina essas matérias. Então, se eu conseguir chegar aqui, tu também consegue. Não é tão difícil. Não é como se eu tivesse algum tipo de superpoder. Não, eu só consegui organizar os meus estudos, ok? Todo profissional experiente já foi um aluno inseguro. E é por isso que eu elaborei resumos, como vocês podem ter visto em algumas páginas aqui desse slide dessa aula. Eu elaborei resumos que vão te ajudar a aprender anatomia óssea e posicionamento radiográfico de uma forma simples e direcionada. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que eu coloquei o link do meu site e do meu Instagram, porque todo dia lá no Instagram eu faço postagens onde eu explico qual é a realidade do profissional, onde eu ajudo e dou suporte para quem está começando ainda o curso, para quem ainda vai estagiar, para quem está estagiando, para quem acabou de se formar, mas está se sentindo perdido. A minha missão, o meu propósito dentro da radiologia, eu descobri que é justamente isso. Eu me apaixonei pela parte didática e eu sou completamente apaixonada por ver as pessoas crescendo, estudando e realmente aprendendo de uma forma simples. Para tu conseguir alcançar o teu sonho, tu não precisa se sobrecarregar, tu não precisa sofrer para chegar onde tu quer chegar. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar nessa jornada de uma forma muito mais leve, mais tranquila. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui desse vídeo, pode mandar uma mensagem para mim no direct lá do Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar, tá ok? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Te vejo lá no Instagram.